Opa, opa. Agora tá funcionando, será? Ok. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do nono ano. Aqui é o professor Danilo Yuri Sacramento, sou professor de ciências de vocês. E hoje nós vamos abordar um pouco, de como nós vamos organizar e entender a maneira que as reações químicas são feitas. Elas não são feitas de forma aleatória. Na natureza, sim, em regra, mas didaticamente para entendermos, para entendermos-las. Ok? Parece estranho falar assim, mas o português correto. Para entendermos-las, ok? Nós devemos organizar cada reação com características iguais, da maneira como nós organizamos objetos iguais. Por exemplo, um porta-canetas que possuem canetas, ok? Isso aqui você pode ter canetas azuis, canetas pretas, canetas vermelhas, canetas rosas, roxas, coloridas, etc. Então, vamos lá. Entendam que essas classificações dependem exatamente dos átomos e, claro, das substâncias que esses átomos criam, ok? No ambiente e as relações entre eles, tanto entre átomos quanto átomos e substâncias, que são as moléculas, quanto entre moléculas e, claro, indefinidamente em todo sentido. Como assim, professor? Por exemplo, se eu tenho duas substâncias que eu somo-as e muitas das vezes duas substâncias se tornam uma se torna duas, duas se tornam duas, ou duas se tornam três, quatro, ou três se tornam quatro, cinco. Então, aí vai depender do tipo de reação química, ok? Você tem a reação, por exemplo, ok, de decomposição de substâncias. Primeiramente, vocês precisam entender que reação de decomposição você tem uma substância que no mínimo se torna duas ou mais através de uma alteração física, por exemplo, aumento de temperatura ou aumento de pressão. Você tem uma modificação em que uma substância só vira duas, ou seja, acabam mudando de cor, mudando algum aspecto no final dela, em que uma parte dela é uma substância e outra parte é outra. Já as reações de adição ou síntese em grego significa formação, significa transformação, no sentido em que você junta duas peças de um quebra-cabeça e forma uma peça maior, diferente. Adição, óbvio, você está adicionando, você tem uma substância, ok? Por padrão aqui, didático, você tem uma substância. No exemplo anterior, reação de decomposição, aquela uma vira duas. Ela é grande e se subdivide em partes. Aqui, essa uma substância se soma a outra aparece, soma-se a ela e transformam-se em uma terceira substância. Duas ou mais substâncias se misturam entre si até virar uma substância. Por exemplo, para a molécula da glicose aparecer, isto ocorre. Vejam, por exemplo, para a molécula da glicose aparecer, várias reações ocorrem misturando substâncias a ponto de virar a glicose, unindo os carbono, hidrogênio e oxigênio, ok? Por exemplo, aqui também podemos citar uma reação química simples em que duas ou mais substâncias misturem-se, interajam-se na natureza aleatoriamente ou em laboratório de forma provocada, de maneira com que essas duas ou mais
juntas, elas desloquem os átomos entre si ou se desloquem entre si, ok? Por gentileza, façam as questões da página 238 e 239, ok? Outro fator aqui é quanto à capacidade destas reações poderem ocorrer depois das modificações, ok? Então, aliás, espere um minuto. Voltando aqui, eu esqueci de explicar a reação de dupla troca. Como é a reação de dupla troca? É bem simples. Por exemplo, reação de dupla troca. Existem dois casais que estão dançando forró e esses casais resolvem, o menino e a menina, o homem e a mulher lá de cada casal, diz: olha, deixa eu dançar com o outro fulano. Aí ela pede para dançar com o namorado da amiga, a amiga pede dançar com o namorado dela e por aí vai, entendeu? Sem encrenca e tal. Então um dança com o outro, bem assim a reação de dupla troca. Eles vão e trocam os pares. Usando a mesma lógica, bem parecida, a reação de simples deslocamento, uma substância se desloca da relação dela com outra, ok? Por exemplo, A e B estão namorando, aí vem um gaiato C, que não é o C de corno, mas o corno é um dos dois, A e B, vai lá e simplesmente vai e pega a outra substância para si, entendeu? Mudando aí a conformação, deixando o A sozinho, por exemplo, e o C pega B para si. Então, essa é a troca simples de deslocamento. E usando um pouco também de brincadeira assim, a de decomposição, você tem uma substância que é quebrada ao meio em duas, tipo uma barra de chocolate que é quebrada em pedaços pequenos. E a adição e síntese é como eu falei, você tem um quebra-cabeça que você mistura duas substâncias, você mistura dois pedaços de dois elementos, dois objetos distintos e une-os. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem perguntar na aula ao vivo ou talvez quando houver a aula presencial e for possível, ok? Voltando lá, que eu tinha visto aqui, achei estranho. Classificação das reações químicas quanto à sua reversibilidade. Reversibilidade é a capacidade, por exemplo, misturou duas substâncias. Por exemplo, a pessoa está cozinhando e sem querer derramou um tipo de alimento com outro lá, vendo uma reação química em que mudou, virou uma terceira substância. E aí você diz: eita, perdi o bolo, ou o suco, ou lá o alimento. Só que nem sempre o alimento está perdido. Existem técnicas que vocês adicionam bicarbonato de sódio, ou esquentam, ou congelam e fazem com que aquela substância ela pode ser revertida à situação anterior. Ou seja, na fórmula lá básica padrão das substâncias, a setinha fica para um lado, natural, basicamente, como uma reação química comum. Depois a reversibilidade ocorre, o desenho é a setinha fica uma para um lado e são duas setas, ou seja, para o outro também, indicando que o que está de um lado da reação química pode se transformar do outro e vice-versa, formando até um ciclo entre elas. Por exemplo, no caso de reversibilidade, ocorre com a amônia e a interação dessa amônia com o gás de hidrogênio que está no ar, entendeu? A amônia ela pode ser revertida quando ela é transformada, ok? Quando ela é transformada ou criada, ela pode ser revertida de novo nos gases que a compõem, que são os gases nitrogênio e oxigênio, quando estão sofrendo modificações químicas. E olhe lá, implicitamente nas reações químicas e nas
modificações químicas, sempre ocorre também uma modificação física, ou seja, muda de cor, aparência, textura, formato, etc. Ok? E nós precisamos entender o conceito de catalisadores, que são substâncias que alteram as reações químicas. Existem reações químicas que demoram horas, etc. Só que você pode simplesmente colocar um catalisador e ele vai lá e aumenta. Por exemplo, a reação química que ocorre no motor de um carro, de uma moto, de um automotivo. Okay? Então, como é que acontece esta troca de energia e modificação lá? A gasolina, ela é uma substância e ela vai ser toda quebrada em pedaços menores, gerando uma reação exotérmica. Veja lá, ela é uma reação de decomposição ou análise que faz com que ela seja decomposta. Preste bem atenção no detalhe. Aqui eu vou acelerá-la, ok? Como eu vou fazer isso? Simples. Você coloca um catalisador. A tal gasolina aditivada não é gasolina só. É gasolina, mas uma substância que no contato lá da combustão, no forçar da gasolina entrar em contato com a faísca da combustão, explode de maneira controlada e faz com que, entendeu? Se possa acelerar esta degradação da gasolina e aumentando a potência do carro, fazendo com que o carro ele gaste teoricamente menos gasolina para economizar combustível. Outro fator que altera a reação química é a temperatura. Existem reações químicas que não ocorrem porque está muito frio, muito quente, ou então em temperatura ambiente ideal de 25 graus Celsius para a manutenção da vida na Terra, ok? Ou simplesmente, manter, se não ocorre a reação química da decomposição, o alimento estragou porque ficou fora da geladeira. Então, o que acontece? Se o alimento estragou porque ficou fora da geladeira, é porque dentro da geladeira o excesso de frio faz com que as substâncias não sofram alteração. Aproximadamente uns 5 graus Celsius já dá para segurar com que não ocorra a reação. Como eu já havia dito, o catalisador, ele acelera a reação química. Existe a tal superfície de contato, ou seja, os elementos químicos, cada átomo lá, ele está fisicamente em contato, próximo fisicamente um dos outros, e as substâncias em si, entendeu? O gás oxigênio lá é formado porque os átomos todos do oxigênio no ar chocam-se, estão próximos. Ou substâncias, você põe, por exemplo, superfície de contato, tem uma água, você joga uma aspirina ou aquelas pastilhas que ao jogar na água, eu esqueci agora o nome, geralmente de vitamina C, que você coloca e ela começa a borbulhar e soltar gases, ok? Aquela reação por contato físico, então topou, reagiu, já era. Existe o catalisador ele acelera a reação química, ele não vai fazer parte das substâncias, ele só vai acelerar o que já existe, ou seja, vai adiantar o trabalho, o desempenho do que já existe, ok? Então, é necessário entender isso para vocês compreenderem a importância do equilíbrio dinâmico da natureza ou equilíbrio ambiental. Esse equilíbrio ele é voltado para a manutenção da vida. O objetivo maior é surgir a vida e mantê-la. Então, as reações químicas que são importantes para a natureza, elas vão conseguir manter a vida.
quebra da glicose, formação da glicose, a relação do ar com o CO2, quantidade de CO2, a importância de manutenção de uma maneira natural do efeito estufa, entendeu? Ou não ter nenhum tipo de alteração na camada de ozônio, ok? De maneira que esse ozônio ele pode até ser cancerígeno e perigoso para a vida, ok? Então ele deve estar lá na camada e não aqui embaixo, ou não sofrer nenhuma alteração do que tenha como meio de alterar a camada em si e aumentar, claro, o número de raios ultravioleta para cá, para essa região mais baixa da atmosfera, entendeu? Então, claro que existem meios naturais de recomposição e, claro, a questão de efeito estufa, e alguns dizem aquecimento global, só que a questão do aquecimento global é que ainda não foi, digamos assim, totalmente explanado ou totalmente explicado para a humanidade. A humanidade ainda não conseguiu entender o funcionamento e sempre muitas vezes ficam criando teorias e mais teorias sobre isso, sendo que o aquecimento global ainda não foi comprovado cientificamente. O que existe é uma alteração natural de calor e frio na natureza, de maneira que as substâncias reajam entre si, mais, menos, serem catalisadas ou não, o que ocorra ou não, ok? E quanto a camada de ozônio, ela deve ficar sempre lá na região dela, ok? E as suas alterações, em regra, elas são naturais, elas se modificam em que há mais espessura ou menos em sua camada em uma e outra região do globo. Isso é muito natural, ok? E o máximo que o ser humano pode fazer é talvez tirar pedaços pequenos dela, certo? E também a questão do efeito estufa. O efeito estufa é um efeito natural de manutenção da vida, ok? E o CO2 é um gás da vida, ok? Mas como, né, tudo demais são sobras, como muitas pessoas dizem no ditado popular, é CO2 demais no ambiente fechado vai matar uma pessoa, claro. Assim como oxigênio, só oxigênio vai matar. O ar que respiramos é uma mistura de substâncias, são várias reações químicas ali juntas, um pouquinho de CO2 com uma quantidade significativa de nitrogênio, que a maioria do ar que nós respiramos não é oxigênio, é nitrogênio, com uma quantidade significativa de oxigênio também, e gases e todos os outros gases existentes na atmosfera, ok, gente? Vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, boa quarentena, tchau, tchau.